Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que tenham tido um ótimo final de semana, que estejam prontos para mais uma semana. Olha só, hoje nós estamos falando sobre o relato de memórias. Relato de memórias é um gênero literário que ele pode ser escrito ou pode ser contado oralmente. Relatar é contar algo, alguma coisa que passou, alguma lembrança, algo do passado. Quando você relata alguma coisa, normalmente é alguma coisa que aconteceu, certo? Sendo que aqui nós iremos estudar o relato de memória. E o que é memória? É o que está na nossa cabeça, são coisas que nós guardamos na nossa cabeça e que já aconteceu lá atrás. Então, relato de memória é uma história que eu posso narrar, minha. Alguma coisa que aconteceu comigo lá no passado, né? Alguma historinha que eu tenho, alguma lembrança que eu tenho do passado. Eu tenho aqui uma lembrança. Quando eu era criança, eu adorava ouvir minha bisavó contar histórias. Nossa, eu sentava na mesa e ficava, ouvia, ficava assim, parada, só observando ela contar. Eu lembro quando eu era criança que todas as minhas férias eu ia para o sítio. Eu adorava. Sabe por quê? Porque lá tinha muitas crianças. Eu adorava brincar, correr. Passava o dia tomando sol. Me jogava no chão. Andava de bicicleta. Tinha riacho. Normalmente o período que eu ia era no mês de julho e tinha água correndo nos riachos. Eu adorava tomar banho de riacho. E tinha uma coisa também que eu adorava, frutas, adorava ir até o pé de mangueira, de siriguela, cajueiro, tinha assim, de árvore frutífera, eu adorava ir comer a fruta no pé. Pois é, são lembranças do passado que eu vivi e que eu estou contando para vocês. Mas aqui nessa conversa com vocês, eu apenas relatei alguns fatos que aconteceram quando eu era criança. Mas eu não contei uma história com início, com meio e com fim. Que é o que a gente vai ver e o que a gente viu nessa historinha, né? Do povo. Que é uma história que ele está contando quando ele era criança. Ele está relembrando o passado dele, contando uma lembrança dele. É uma história maior, uma história que envolve mais. Essa minha é só para dar um exemplo a vocês, né? Então, presta atenção que a gente vai ver o restante do assunto, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus. Nossa aula hoje será de língua portuguesa e nós iremos falar do gênero literário relato de memória. Observem que essa criança ela está lendo e tem um balãozinho. Nós já falamos sobre esses balõezinhos, que quer dizer o quê? Que ele está pensando. E dentro dele tem o quê? O relato de memória. Relato de memória é tudo aquilo que nós temos guardado na nossa memória, na nossa cabeça. Coisas que já aconteceram. Peguem o livro de vocês, eu vou ficar aqui esperando, dê um pause, corre lá, pega o livro, na página 34, vocês vão observar que tem uma menina. E essa menina está pensando em alguma coisa. Vejam que tem um balãozinho indicando que ela está pensando. E o que é que tem dentro desse pensamento? Tem uma criança tocando violão e a vovó e o seu gatinho vendo ela cantar. Então, essa criança está tendo o quê? Essa menininha está tendo uma lembrança de quando ela era bem pequenininha. E você aí que está assistindo essa aula, você tem alguma lembrança para contar? Você costuma compartilhar suas lembranças com sua família? Vocês costumam lembrar como? Através de fotos? Você tem um diário para relembrar coisas que aconteceram com vocês? Como vocês costumam fazer essa interação em casa, essas lembranças? Vocês costumam interagir com isso? Pronto. A partir de agora a gente vai ver a história O Polvo. O Polvo. Uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar.
Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tapando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava um cofo, uma espécie de cesto de palha. Observem que ele está usando aqui um cesto que parece uma bolsa, só que aqui é cofo, que dá o nome, que ele pegava e colocava os camarões dentro. Mas a tampa caiu e os camarões fugiram. Que vinha arrastando pelo fundo d'água, junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. Junto ao cais estava uma velha draga, enferrujada, que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, eu voltava da draga, restava uma poça de água rasa, que era um pouco mais funda, junto à hélice da popa. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco da draga, um animal estranho, de pouco mais de 1 palmo, um polvo. Tentei pegá-lo, mas, num átimo de segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Até ali, polvos para mim eram os do cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. Há alguns dá asas, há outros nadadeiras, e ao polvo ele fez um movido a jato. O polvo ele é movido a jato, ele empurra os tentáculos para trás e sai rapidinho, quando ele está se sentindo ameaçado. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam, mas ao polvo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Fim da história. Quem escreveu essa história foi Ferreira Goulart. Ele relatou uma lembrança dele do passado, de quando ele era criança, né? Isso aqui foi um fato, algo real que aconteceu. Aí aqui tem tantas palavras, sublinhe no texto palavras que você não conhece. No próximo slide nós veremos várias palavrinhas que tem aqui nesse texto que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Algumas sim, mas muitas vocês não conhecem. Então, pega o caderninho e vocês vão anotar essas palavras. E depois a gente vai ver como vai fazer com essas palavrinhas. Eu vou explicar no próximo slide. Na página 38 do livro, tem aqui um pouco de conversa. O texto se refere a que período da vida do autor? Pelas imagens dá para perceber, né? Mais ou menos a idade que ele tinha. Qual era a diversão preferida do autor quando criança? Onde ele costumava pescar? Como era o córrego onde o autor pescava? Na sua opinião, por que o título do conto é O Polvo? Aqui, fique sabendo, o relato de memória registra acontecimentos ou lembranças passados da vida pessoal de quem o escreve. A descrição é um recurso muito utilizado nesse texto, pois enriquece a narrativa e ajuda o leitor a compreender os hábitos das pessoas que viviam na época em que está sendo lembrada. Descrever é mostrar como são os objetos, os lugares, os seres e sua maneira de viver. Pronto, descrição. Vocês lembram, aqui marca texto, descrever. Descrever. Vocês lembram que na aula de ciências nós preenchemos uma ficha de descrição? Pronto, então vocês vão observar que lá no texto ele está falando que tem bichos que vivem na água, bichos que voam, bichos que têm pernas, então ele está descrevendo como eram os animais lá do córrego onde ele pescava. Aqui na questão 2 diz o quê?
Que sentimento o autor mostra ao escrever sobre suas lembranças? Que sentimentos o autor mostra ao escrever suas lembranças? São lembranças boas? São lembranças ruins? Explique sua resposta. Aí tem aqui, ó, fique sabendo. A pessoa que narra suas lembranças conta não apenas os fatos vividos, mas relata também as sensações e sentimentos despertados por esses fatos. Sim. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui, mas sentir um cheiro que traz uma lembrança? Ou comer alguma coisa que traz uma lembrança? Comigo já aconteceu. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Pronto, aqui nós iremos ver o vocabulário, que são aquelas palavrinhas que eu pedi para vocês sublinharem lá no texto, que vocês não conhecem. Então aqui eu coloquei várias palavras e coloquei o significado delas, e vocês vão fazer, sabe o quê? Vão escolher uma palavrinha dessa para memorizar e fazer parte do vocabulário diário de vocês. A primeira, cais. Tem lá no texto essa palavra cais. E o que significa cais? Elevação de terra ao lado de um rio, lago ou mar, para facilitar o embarque e desembarque de navios, de barcos, de lanchas. Então, cais é uma elevação de terra ao lado de um rio, lago ou mar. Qual é a outra palavrinha? Extremidades. Extremidades é o mesmo que pontas. Coisas que... Vamos dar um exemplo aqui da nossa sala de aula. Nossa sala de aula ela é quadrada. Ela tem 4 extremidades. Ela tem 4 pontas. Nosso quadro também. Nosso quadro da sala de aula ele é retangular. Então, ele tem 4 pontas. Isso são as extremidades. Popa. Polpa quer dizer parte traseira da embarcação. Draga, tipo de embarcação que retira areia, lama ou lodo do fundo do mar, rios ou canais. É tipo um barco, só que ele tem um cano que suga tudo aquilo que está no fundo do mar. Ele suga a areia, ele suga a sujeira, a lama, o lodo. Aí dá o nome de draga. Temos a cautela. Cautela é cuidado. Alguém já deve ter dito isso com você. Olha, não faça isso, tenha cautela. Cautela é ter cuidado. Átimo. Átimo é instante. No livro ele fala, né? Há um átimo de segundos, há um instante. Subitamente é algo inesperado, algo que acontece de repente. Tentáculos. Tentáculos são braços de alguns animais aquáticos. Lembram que são aquáticos? Nós vimos na aula de ciências. São animais que vivem dentro d'água. E no caso, os tentáculos, esses animais eles não têm ossos, só tentáculos, que são tipo uns nervos, são os braços deles. Turvar é escurecer. Essa palavrinha é bem comum, vocês já ouviram, tenho certeza. Quando alguém fala, nossa, a água está turva, a água está escura. E cristalina, também uma palavra bem comum no nosso vocabulário. Cristalina quer dizer clara, limpa como cristal, transparente. Quando nós vamos beber água, a gente quer beber uma água cristalina. Ninguém quer beber uma água turva, escurecida, não é verdade? Então, escolha uma palavrinha dessa para vocês memorizarem e começar a usar no vocabulário de vocês, no dia a dia, em casa, com os colegas, tá bom? Combinado? Aqui na página 39, na questão 3, pede o quê? Associe a ilustração à descrição adequada. Vocês vão ver no livro de vocês aqui, vão olhar essa imagem aqui, olha. A letra A e a imagem da letra B. Aí vão marcar um desses quadradinhos. No primeiro quadrado diz o quê? Um trechinho aqui do texto. Córrego que não tinha mais que 2 palmos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, seguravam o cano tampando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Isso acontece em qual quadrinho? Vamos ver o segundo.
Arrastar camarão. Usava um cofo, uma espécie de cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo d'água, junto à areia, onde os camarões ficavam, e os ouvia saltando dentro dele. Então, qual dessas imagens estão associadas a qual desse texto? Qual desses dois textos? Vocês vão escolher um dos dois, não são os dois não, viu? Essa imagem está associada a um desses dois textos, tá bom? Na questão 4, assinale as características do povo de acordo com o narrador. Características, lembram da aula de ciências, que a gente preencheu fichas de descrição com características dos animais? Pronto, ó, na aula de ciências também serve para português. Quem estudou vai saber responder bem rapidinho essa daqui. Olha só, animal pegajoso, movido a jato, solta tinta para não ser visto, animal estranho. Qual dessas características tem no texto? Foi contada pelo narrador do texto. Vocês vão marcar um X, na que vocês identificarem que é uma característica e que está no texto, viu? Na quinta questão, sublinhe no texto a expressão no átimo de segundo e depois explique seu significado. Átimo de segundo, a palavrinha átimo, nós vimos lá no slide anterior o que é átimo. Então, é só voltar um pouquinho que vocês vão descobrir e vão escrever aqui. Na 6, questão 6, releia o trecho. Até ali, os povos para mim eram os do cinema, enormes que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho, aí aqui tem pontinhos, reticências, porque continua o texto, mas aqui é só um trechinho para vocês terem ideia do que vai ser pedido agora. Que outra expressão poderia ser usada no lugar da expressão até ali? Eu posso usar até aquele lugar ou até aquele momento? Olha só, até ali. Até ali, ele está indicando o quê? Um lugar, né? Quando eu digo, eu vou ali, eu vou em algum lugar. Então, pode ser substituída por qual dessas duas? Até aquele lugar ou até aquele momento? E a 7, vocês vão marcar um X aqui na 6, viu? No que vocês acham que é o correto. Na 7 diz, releia o segundo parágrafo do texto e circule a expressão de significado contrário à água cristalina. Pronto, a gente viu também no vocabulário lá. Cristalina é o quê? É aquilo que parece com cristal, que é nítido, que é transparente, que é limpo. E o contrário de limpo, de transparente, é o quê? Turvo, sujo. Então, é só voltar um pouquinho que vocês vão saber qual é o antônimo, né? Dá o nome de antônimo, mas aqui a gente não vai ver isso agora, não. Qual é o contrário de água cristalina? Aí vocês vão escrever aqui embaixo. E até a próxima aula.